Bom pessoal, nesse tutorial aqui eu vou estar ensinando vocês a estar fazendo a liberação de portas para o central de monitoramento estar conseguindo visualizar os equipamentos de câmera e, e as centrais de alarmes para acesso remoto, né, para suporte no caso. Aqui eu estou conectado tanto pelo Wi-Fi, porque eu tenho um roteador aqui, e aqui na rede cabeada eu tô conectado por cabo também. Eu conectei nos dois porque eu vou dar dois exemplos para vocês. Primeira coisa que vocês têm que fazer, se você está na rede do cliente, você já configurou o equipamento, né, com IP, máscara, gateway, DNS de acordo com a rede do cliente. Eu vou clicar no iniciar, vou digitar cmd, abrir o prompt de comando. Aqui eu vou digitar ipconfig. Config. Essa é a primeira coisa que vocês têm que fazer chegando na rede de um cliente. Isso em especial quando não tem uma TI que gerencia a rede deles, né? Caso tenha, eles vão passar o IP, máscara, gateway, DNS que vocês têm que configurar. E como eu já falei em alguns outros tutoriais, o alarme sempre vai ser o final 200 e o alarme final 201 e o DVR final 200. Aqui tá dando os IPs diferentes porque eu tenho, como eu disse, um modem e um router. O modem router meu está na rede 0 e meu roteador Wi-Fi está na rede 1. Para mim saber o DNS, eu poderia também digitar ipconfig espaço barra AL. Aí aqui ele vai me mostrar o meu DNS, servidor DNS do meu modem, que é o 01, né? O servidor DNS é o próprio gateway. E o meu servidor DNS do router Wi-Fi é 1.1. Aqui ele mostra também o MAC, enfim, outras coisas. Tá. Então, aqui no comando não está limpando. Eu vou abrir de novo só para ficar com a tela limpa. ipconfig. Já descobri meu DNS e meus IPs, né, da rede. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a primeira configuração no meu modem. Vamos supor que eu não tenho um router, eu tenho um modem router na rede do cliente. Então seria o 92.168.0.1, o gateway padrão para acesso. Eu abro um navegador qualquer, pode ser o Internet Explorer ou o Google Chrome. Vou digitar 192.168.0.1, que é o endereço de gateway padrão aqui, ó. 192.168.0.1. E vou dar um Enter. Aqui é o meu modem da Live Team, né? Geralmente tá tendo muito da Vivo, da NET. E aí então vocês têm que ou o usuário e senha padrão está atrás do equipamento, ou muitas das vezes você pode até colocar na própria internet usuário e senha padrão modem net. Ele já vai te dar algumas coisas aqui, ó, quer ver? Technicolor. Isso é só um exemplo, né? Aqui ele dá vários exemplos. Só dá uma fuçada na internet que geralmente acha. Tem uns que é admin, a senha Motorola. Tem alguns da Vivo que é usuário admin, a senha é os 4 últimos dígitos do MAC do equipamento. Isso você pega atrás do equipamento, né? Enfim, esse aqui padrão é admin, mas eu alterei. Então eu vou colocar aqui usuário e senha. Certo. A ideia é simples.
Como aqui aqui eu estou simulando que eu não teria um router, um modem router mais um router, né? No caso aqui seria meu modem router e eu teria mais o meu router Wi-Fi. Tem casos de clientes que acontece isso, que vai ser a segunda explicação. No caso aqui eu tenho que, geralmente em configurações avançadas do router ou modem, a primeira coisa que vocês têm que fazer é procurar a opção UPnP e desabilitar. Veja que o meu já está até desabilitado. Isso ele faz a autoliberação das portas, mas nós não recomendamos porque já tivemos problemas com isso. Então o ideal é desabilitar. E aí o que vocês têm que procurar? No modem ou router ou modem router, geralmente vocês vão procurar essa opção NAT ou Virtual Server ou Port Forwarding. Esses 3 nomes que geralmente usa, que você geralmente tem que procurar no router. Router /modem. Vocês vão procurar por NAT ou Virtual Server ou Port Forward. Geralmente são uma dessas 3 opções. As 3 é onde vocês têm que fazer a liberação de porta para conseguir acessar o DVR e o alarme externamente, né? DMZ nunca utilizamos para liberar o DVR ou alarme, certo? Vamos ter um caso aqui que nós vamos aplicar ela, mas não é nesse primeiro exemplo. Então vamos lá em NAT. Aqui seria o DMZ, como eu disse, nós não utilizamos eles. Você viu que eu entrei em NAT e Virtual Server. Poderia ser até por Port Forward aqui também. Então aqui o exemplo, a coisa é bem básica. Vamos supor que eu vou liberar apenas 2 portas, uma para o alarme e uma para o DVR, apenas para vocês entenderem como é que tem que fazer. Clique em adicionar. Aqui é a interface. Lógico que não é a 3G, né? Vai ser essa PPoE ou PPP 1.1. Para você identificar isso aqui, você também poderia vir aqui, ó, ou em Device Info ou em Status. Todo router ou modem tem a opção Device Info ou Status. Clicando aqui você vem em sumário. Aí aqui vai ter a WAN. Cadê? WAN, aqui ó. Aqui você está vendo que ele não está usando a PPP0, não configurado. A PPP 1.1 PPPoE está conectado aqui. Então eu já identifiquei qual que é a minha interface. Vamos lá para Advanced, NAT, Virtual Server, né? Adicionar. Já identifiquei minha interface WAN. Aqui geralmente é customizado. Aí eu dou o nome, câmera. O IP da câmera. Como eu disse, vai ser o final 200. Para a câmera o DVR. Aí eu vou colocar a porta 13030 e a porta 13030. Geralmente nós repetimos a mesma. Essa aqui seria a porta HTTP. Então, apenas TCP que utiliza. DVR HTTP apenas TCP. De serviço é a 17.000.
serviço 17.000, apenas TCP. E a RTSP, que é 18.000, que é TCP barra UDP. Pode acontecer do modem não ter essa opção TCP barra UDP. Então no caso você teria que fazer um para TCP e depois um para UDP. Aqui no meu caso eu teria TCP UDP. Mas como eu disse, a 13030 e a 17.000 é apenas TCP. Aqui repete. E aqui é 18.000. Aqui eu colocaria ambos, TCP barra UDP. Salvar e aplicar. Feito. Aqui o básico é esse, caso o meu DVR tivesse conectado direto nesse equipamento, certo? E o alarme. Alarme. Porta, sempre a porta 1000. E o alarme sempre é final 201. 192, 168, 0200. Esse arquivo aqui eu vou deixar na descrição do vídeo. E o alarme 201. Isso para esse caso desse equipamento. Poderia ser 201, poderia ser 192.168.100.201 ou aquelas exceções que a TI do cliente passa um IP, né? Tá, e a porta 1000. Vamos colocar aqui novamente custom, alarme, final 201, porta 1000, externa, porta final 1000 também. Que aqui eu poderia colocar um range, né? Range de porta externa inicial e porta externa final. Protocolo para ele é TCP, apenas TCP. E é isso, porta 1000, IP do alarme final 201, porta 1000 externa e interna também é a mesma coisa, porta 1000. Feito. Aqui o que acontece? MS Paint. Vou fazer um desenho bem velho aqui só para vocês entenderem um pouco como é que funciona. Aqui é bem ilustrativo só para vocês entenderem, né? Cliente, câmeras 3030, barra 18.000, alarme, porta 1000, modem. Enfim, aí aqui tem um raiozinho. Não, peraí, aqui eu vou colocar uma... Aqui eu vou colocar uma nuvem de internet mesmo. Pode ser dessa forma, já dá pra entender. Então o cliente vai chamar a internet. Nossa, aqui é muito ruim. Tá, eu vou fazer da forma mais básica mesmo. Aqui. O cliente vai... Vamos supor que aqui, ó, meu IP... Você entra, vai lá no Google e digita meu IP, né? Qual é o meu IP? Qualquer site você vê isso.
Aqui eu copiaria esse IP. Então, o que vai acontecer? O cliente peraí. Tá, aqui o cliente vai chamar o IP ou DDNS que foi configurado no equipamento, né? Aqui, ó, ou DDNS. IP, aqui esse foi IP fixo, ou o DDNS foi configurado geralmente no DVR, né? Então o que vai acontecer? O cliente vai vir aqui e vai colocar o IP no equipamento dele, no celular ou no computador. Vai colocar ou IP fixo ou DDNS e vai digitar o endereço da porta. Então aqui ele chamou na internet aquele IP. Certo? Aí o provedor vai lá e me leva para o modem que está com esse IP, né? Esse IP, além dele estar aqui, ele também está aqui no meu modem do cliente já. Na verdade aqui, peraí, aqui não é cliente, aqui é monitoramento. Puta, agora ferrou. Deixa eu apagar isso aqui. Beleza, aqui ó, monitoramento. Empresa de monitoramento. Aqui é o modem cliente. Enfim. O que vai acontecer? Quando a empresa de monitoramento digitar lá o IP ou DDNS, ele vai sair para a internet. A internet vai mandar você para aquele IP, para onde está aquele IP ou DDNS, né? No caso ele vai estar aqui no modem desse cliente, X cliente. Porém, eu chamei uma porta, eu mandei aquele IP e tal porta. Se eu falar na porta 13030, chegando aqui no modem, ele vai me mandar para cá. Certo? Se eu colocar o IP mais a porta 13030, a empresa de monitoramento sair para a internet. A internet fala onde está aquele IP, externo ou DNS, está nesse modem, que é nesse cliente. E nesse cliente eu vou chegar na porta 13030, ou poderia ser na 17.000 ou 18.000, depende da aplicação. Se for pelo navegador é 13030. Se for por aplicativo de celular com IP fixo é porta 17.000. Porta 18.000 é mais para aplicativos de terceiro, para funcionar em VMS de terceiro, né? Tá. E a mesma coisa seria para a empresa aqui de monitoramento prestar suporte acessando um alarme.
iria colocar o próprio DNS do DVR ou descobrir o IP que está na rede do cliente através do DDNS eu poderia pingar o DDNS e o DVR ia me responder um IP. Então eu iria acessar o alarme da seguinte forma: eu ia digitar o IP que o DDNS me deu, ou IP fixo, ia sair para a internet, da internet ia vir para o modem do cliente naquele IP, e aquele IP ia me mandar para a porta 1000, que está direcionada para o IP 201. Se fosse para as outras portas 3030, ele ia me direcionar para o IP 200. O IP 200 estaria o DVR, mas aqui no caso seria o alarme, né? Então é isso. Salvar esse arquivo como fluxo NAT na área de trabalho. Eu vou salvar lá também. Na descrição do vídeo vai estar esse arquivinho também. Enfim. E a segunda forma, eu vou remover aqui essas regras, que eu não preciso delas aqui no meu modem. Deixa eu sair do modem. Agora a segunda forma eu cheguei lá na rede do cliente, ele tem um modem router e mais um roteador. Então eu tenho que dar a mesma coisa, abrir o prompt de comando, digitar ipconfig. Veja que ele trouxe dois equipamentos de rede, duas redes, né? A rede 001 e a rede 11. Na verdade é 10 e 00, mas só para ficar um pouco mais claro. Então, aqui eu sei que o meu segundo roteador é o 1.1. Eu vou acessar esse roteador então. Vamos lá. Mesma coisa, navegador da sua preferência. 192.168.1.1. Aqui eu vou colocar o usuário. TP-Link, D-Link. TP-Link geralmente é 1.1, o gateway dele de acesso. Mas também pode ser outros. Nada que um ipconfig não te fala qual é o IP que o equipamento está distribuindo. O 0.1 geralmente é da D-Link. A D-Link é ou 0254 também. Até o TP-Link tem alguns 1.254. O usuário e senha geralmente padrão da TP-Link é admin, usuário e a senha admin. D-Link já normalmente é admin, é a senha em branco. Aqui eu também alterei a senha, né? Eu vou colocar a minha senha. Enter. Certo. Bom, a primeira coisa aqui, como eu disse lá no outro, poderia ter device info e status. Primeira coisa aqui que eu teria que ver, como eu já identifiquei que tenho dois equipamentos, é a minha interface WAN em status. Aqui ela está em DHCP, porque a rede é minha particular, eu que administro, eu sei como utilizar. Mas se fosse nenhum cliente, você teria que fixar, nesse caso aqui, o IP2, porque ele já está disponível para esse equipamento. Então eu teria que entrar lá no modem e fixar esse... Não, eu teria que fixar, entrar aqui na WAN do meu roteador secundário, né? E não poderia deixar Dynamic IP. Eu teria que colocar Static IP e fixar o IP 0.2 aqui. Aí 0.1 é o mesmo parâmetro lá da sua rede principal, que é a 0.1. Eu teria que colocar 0.2 no meu router, na WAN. Aí depois eu vou explicar o porquê. Aqui teria que ser 0.2.
Certo, ok. Aqui não fugiria muito do que foi feito no outro. A diferença é que quando você tem um router secundário, que nem aqui no meu caso na minha rede, eu tenho o modem mais o router, aquelas regras de NAT que foi feita lá, não pode mais ser feita lá. Teria que ser feita no seu router. Isso se o seu DVR e alarme estiver conectado no router. Se ele estiver conectado lá naquele modem, o anterior, aí você faz a regra no modem. Agora, caso não tenha porta no modem, por algum motivo acabou as portas e só tem no router, então você teria que fazer dessa forma aqui. O conceito desse router aqui ele é um pouco diferente daquele modem. Aqui já você teria que procurar aquelas palavras que eu falei, né? Ou NAT, ou Virtual Server, ou Port, Forward, ou até Forwarding. Certo? Uma dessas 4 opções no router. Aqui eu vou entrar na minha Port Forward. Aqui não vai mudar nada do que foi feito lá no modem. Service Port 13030. Porta interna 13030. O endereço de IP é a mesma coisa. Opa, porém agora é 1.201, né? Que agora vamos supor que o equipamento, os dois, o alarme e o DVR está conectado na minha rede 1 e não na minha rede 0. Eu estou explicando dessas duas formas porque tem cliente que pode acontecer disso, de ter dois modem, um com a rede, sei lá, 0 e a outra com a 1, ou a outra, um com a 10, outro com a 30, entendeu? Protocolo TCP, como eu já expliquei. Aí, ó, criada uma porta. Mais uma porta, 17.000, 192.168. Só que eu cadastrei, peraí, 201, não, aqui é 200. Alarme é sempre final 200 e com essas 3 portas que tá no documento de texto, que também eu vou deixar salvo. Porta 17.000 para o IP 200. Protocolo TCP também. Aqui é o status, se você vai habilitar a regra de porta para esse IP ou não. Tem que ser habilitado, óbvio. É enable, ou ativo, ou habilitado. Clique em salvar. Mais uma, porta 18.000. Lembrando que eu falei que a porta 18.000 é TCP/UDP. Então aqui é a porta 18.000, 192.168.0.1, quer dizer 1.200. AL é todos, ou aqui apenas um, né? No caso aqui tem que ser AL, que é para os dois tipos de protocolo, TCP, IP e UDP. Salvei. E aqui a porta 1000 para o 192.168.201. Como eu disse aqui, poderia ser vários IPs, né? Aqui no caso, vou até colocar um X para vocês não confundir, que aqui pode ser o terceiro octeto, até o primeiro, segundo e terceiro pode ser diferente disso, mas o comum que vocês vão ver por aí é 192.168.x e o final ao nosso critério. 201, protocolo TCP, salvar. Então as 4 portas foram liberadas, status todas ativas. O PNP, lembrando que eu falei, tem que estar desabilitado. Opa, o PNP sempre desabilitado. Eu vou salvar esse arquivo aqui no
no link das... Eu vou deixar um link na descrição do vídeo também para esses arquivos aqui. O PNP desabilitado, que nem eu disse. Já está desabilitado, tanto que ele está com a opção para me habilitar. Aqui seria isso. Vamos supor que você não tem acesso ao primeiro modem, que foi o que eu acessei lá. Se eu vier aqui no status do segundo e aqui tiver um IP tipo 177, 189 ou 200, uns IPs estranhos, né, fora do comum, é porque o modem o primeiro modem, que é o que recebe a internet, ele tá como bridge, ele tá mandando tudo para cá. Então no caso você só teria que fazer essa configuração aqui que eu fiz agora nesse router, que já iria funcionar. Você acessando aqui meu IP, vindo aqui em teste de portas, fazendo isso, testando, já iria dar teste de porta aberta. Aqui o meu não vou fazer porque vai dar fechada, vai dar porta fechada, porque eu não tenho nenhum dispositivo configurado com a porta 13030, né? Mas ele daria a porta aberta com todas. Isso, como disse, se tivesse um IP fora do comum aqui na WAN, né? No status da WAN. Agora, se tiver um IP tanto DHCP ou estático, um IP desses padrões assim, 192.168.1 ou 0 ou 192.168.30, uns IPs mais comuns de rede, é porque o modem do cliente está roteado. Aí nesse caso, quando você perceber isso aqui, você tem que acessar o modem do cliente. Eu vou voltar lá para o primeiro modem, vou colocar meu usuário e senha. Por isso que eu falei que iria ter dois exemplos no vídeo, né? O primeiro que seria apenas se eu tivesse o modem, e o segundo é o modem mais o router. Então aqui, lembrando o que eu fiz, eu vim aqui e fixei o IP 192.168.0.2 no meu router, porque quem está gerenciando a rede é o meu modem, né? Aí eu teria que vir aqui em NAT Virtual Server, DMZ. Esse é o único caso que eu falei lá no comecinho do vídeo que a DMZ nós utilizamos apenas quando temos um router tem um router pós modem certo? Só para ficar claro, vamos supor que eu tenho o modem que chega à internet, né? E pós esse modem eu tenho mais um router, então eu teria que utilizar DMZ sim, nesse caso apenas. Aqui vai estar no próprio vídeo, mas eu vou salvar o arquivo também depois para deixar disponível para download. Então aqui eu já fixei o meu IP, né, no meu router. Agora eu viria aqui 192.168.0.2, que é o IP da WAN do meu roteador. Eu fazendo isso aqui, o meu modem ele não vai mais gerenciar nenhuma porta que entra ou que sai da rede, porque fora isso aqui quem está gerenciando é ele.
Por isso que no início eu tive que liberar as portas aqui, porque ele que estava comandando a rede. Agora aqui eu estou explicando que ele não está mais... salvei. Ele não manda mais em regra de porta nenhuma. Tudo que chegar ele vai deixar passar. Tudo de porta que... requisição de porta, de acesso à porta que chegar, ele vai deixar passar para esse equipamento aqui. O 92.6802. Quem é o 92.6802? É o meu router. Então, quando eu chamar a porta 13030, o modem vai deixar passar para esse IP. Aí nesse IP vai estar gerenciando essa porta, que foi a que eu configurei aqui. Vamos supor que eu vou chamar o mesmo o IP, porém com a porta 14.000. Ele vai deixar passar para o 02, porém o 02 não tem nenhuma porta liberada 14.000. Aí daria... você não iria conseguir conectar, né? DMZ aqui não utiliza também, né? O PNP desabilitado. E é isso. O desenho ficaria mais ou menos assim, ó. Opa, não é esse. Paint. Vou fazer o desenho novamente. Central. Central de monitoramento. Modem cliente. Router cliente. DMZ. Câmeras e alarme. Ok. Aqui mudou um pouco, mudou bem pouco, né, daquele outro conceito. Aqui eu iria chamar o IP lá do cliente, né, que geralmente o DVR que está me dando o IP, por causa que ele tem o DDNS, já o alarme não tem. Aqui a DMZ é o modem, vai deixar passar tudo para o router, e o router que vai gerenciar, né. Então eu chamei o IP x.x.x.x, aí ele vai até a internet, eu saio da minha empresa, vou para a internet vai procurar esse IP e vai me mandar para o cliente que está no modem, certo? Chegou aqui no modem, o modem fala, opa, tem uma requisição na porta 13030 para o IP 13030, porém ele não está gerenciando nada. Então ele fala, router, tem uma requisição de acesso à porta 13030. Aí o router vai falar, opa, ok, 13030 está na minha câmera, no final 0200, então eu mando para cá. E aí o acesso seria efetivo nas câmeras. Ou seria na porta 1000, né? Minha central de monitoramento, a parte do suporte, chamaria o IP que o DVR, que as câmeras deram, ou IP fixo, sairia para a internet procuraria aquele IP, mandaria para o meu modem, que é o responsável por receber a internet. O modem conversaria com o router, fala, tem uma requisição de porta 1000, isso não é comigo, é com você, que você está com o IP final 02 e não tem nada aqui na porta 1000. Aí o router fala, ok, então o router entrega o seu acesso à porta 1000, que foi liberado para a porta, para o IP final dos 1.201, certo?
Vou salvar também esse aqui, né? Fluxo NAT modem mais router. Fluxo NAT modem mais router. Salvar. Bom, enfim, é isso, pessoal. Lembrando que aqui na LAN, a LAN é o endereço do meu equipamento roteador, né? Isso aqui nunca pode ser a mesma rede do meu modem. Veja que aqui o meu modem é 192.168.0.1, endereço de IP do meu de LAN. Já o meu modem, o meu roteador é 192.168.1.1 IP address. Certo? É isso aí, pessoal. Até mais.